Esse então é o nosso segundo vídeo da série das leis de Newton. A gente vai falar então da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton, eu sempre digo que ela complementa a primeira. A primeira diz pra gente o que acontece se a força resultante for zero. Lembra que se a força resultante for zero, o corpo vai ficar em repouso, se ele já estiver em repouso, ou ele vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme, se ele já estiver em movimento. Mas e o que acontece então se minha força resultante for diferente de zero? Bom, se eu tiver uma força, então ela vai causar uma aceleração. Então ela vai fazer com que aquele meu vetor velocidade mude. Se ele estiver em repouso, eu posso tirar ele do repouso. E se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele vai ter então uma aceleração, ele vai deixar de ser um movimento uniforme, ou pode até deixar de ser um movimento retilíneo. Então, a segunda lei de Newton, ela estabelece a relação entre força e aceleração. Ou seja, a aceleração que o corpo vai receber com aquela força que eu aplico depende da massa dele. A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que força é uma grandeza vetorial e que a aceleração também é um vetor. E que a aceleração vai ter a mesma direção e mesmo sentido da força resultante, tá? Então, aqui, essa nossa formulazinha, quando pedem, o que é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, ponto. Onde F é a força, né? F igual a MA, essa força, ela é dada em newtons. M é a massa, que é dada em quilogramas, e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Isso para que as nossas unidades estejam no Sistema Internacional de Medidas, tá? Então, de novo, primeira lei de Newton estabelece o que acontece se a força resultante for igual a zero. E a segunda lei diz pra gente, então, o que acontece se a força resultante for diferente de zero. Ele vai ganhar uma aceleração, tá? Então, basicamente é isso aqui. Imagine que você está no supermercado, você tem aqui dois carrinhos de compra. Carrinho 1, carrinho 2, que são idênticos. Se eles são idênticos, significa que a massa do carrinho 1 é igual à massa do carrinho 2, que eu simplesmente vou chamar de M. Para o carrinho 1, eu coloco uma força F1. Para o carrinho 2, eu coloco uma força F2, tá? Era para ficar retinho aqui, tá? Só ficou um pouquinho torto. Bom, pelo desenho, a gente já pode assumir que a força F1 é menor do que a força F2, o módulo delas, né? Por que eu posso dizer isso? Pelo tamanho do vetor, certo? O vetor F2 é maior que o vetor F1. Então, se você aplica uma força maior no carrinho 2, que carrinho vai se movimentar, entre aspas, mais rápido? Né? O carrinho 2, por quê? Porque ele vai ganhar velocidade mais rápido que o carrinho 1. Isso acontece por quê? Porque ele vai ter uma aceleração maior. Vamos lembrar da nossa segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Deixa eu só arrumar isso aqui mais bonitinho. Força é igual a massa vezes a aceleração. Se eles têm a mesma massa, tá? Se a massa é igual, quanto maior for a força, maior vai ser a aceleração, porque eles têm a mesma massa. Agora, vamos pensar numa outra situação. Você terminou de fazer as suas compras, agora o seu carrinho está cheio. Então, você tem dois carrinhos já não mais idênticos, tá? Então, eu posso, deixa eu pegar aqui, dizer que o carrinho 1 tem uma massa menor que o carrinho 2, que está cheio, né? Os carrinhos são idênticos, porém o carrinho 2 tem mais compra dentro, então ele tem uma massa maior. Aí eu vou aplicar a mesma força, tanto no carrinho 1 quanto no carrinho 2. Aqui, ó. 4 quadradinhos aqui e aqui 4 quadradinhos. Então, eu vou ter que a força F1 e a força F2 são iguais. Olha o tamanho do vetor, é o mesmo. Então, eu posso afirmar que a força F1 é igual à força F2, que é igual, vou só chamar de F, tá? Então, que carrinho que vai se movimentar com mais rapidez? O carrinho 1, né? Ele vai ganhar velocidade mais rápido que o carrinho 2, ou seja, ele vai ter uma aceleração maior que o carrinho 2. Por quê? Porque ele tem uma massa menor.
Então, vamos olhar para a nossa segunda lei de Newton de novo. Força é igual a massa vezes a aceleração. Você agora está aplicando a mesma força. Então, quanto maior for a massa, menor vai ser a aceleração. Então, ó, força e aceleração são diretamente proporcionais. Massa e aceleração são inversamente proporcionais, certo? Então, a gente tem essa relação aqui, certo? Acho que aqui dá para ficar bem claro, uma situação prática bem fácil da gente imaginar, certo? Bom, lembrando que o peso é uma força, tá? Então, quando a gente sobe na balança que mostra lá a massa, na verdade, ele está medindo a nossa força gravitacional e a partir disso a gente consegue saber a nossa massa, tá? Então, a massa é uma medida de inércia. Ah, eu tenho uma massa de, sei lá, X quilogramas, tá? O peso não. O peso, ele é uma força. É essa força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre esse corpo. Então, eu tenho esse cara aqui, e eu tenho essa força gravitacional aqui para baixo, que é o peso. Então, pensa comigo. Força é igual a massa vezes a aceleração. Se o peso é uma força, eu vou chamar de P. Só para mudar de nome, tá? Porque em vez de F força, P de força-peso. Depende da sua massa e a aceleração vai ser a aceleração gravitacional. Como o peso, que é força, e G, que é a aceleração, tem mesma direção e mesmo sentido, a aceleração gravitacional é sempre puxando para baixo, a força-peso também sempre vai ser puxando ali, né, em relação à Terra, certo? Então, o peso é uma força. Então, peso igual a mg, na verdade, significa força igual a massa vezes a aceleração, onde essa aceleração é a aceleração gravitacional, tá? Bom, sistema de unidade. A gente já sabe que no Sistema Internacional de Medidas, a gente sabe que o tempo é medido em segundo, e a distância é medida em metro, e a massa é medida em quilograma, tá? Qualquer coisa fora essas três não está no Sistema Internacional de Medidas, tá? Ah, mas eu posso medir a distância em quilômetro? Pode medir a distância em quilômetro. Não é no Sistema Internacional, porque quilômetro, na verdade, são 1000 metros, tá? A velocidade, então, se distância é medida em metro, tempo é medido em segundo, a velocidade será em metro por segundo. E a aceleração, como é velocidade dividido pelo tempo, vai ser metro por segundo ao quadrado. A força, como é medida, é massa vezes aceleração, ou seja, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Em vez de ficar botando esse monteiro de coisa, a gente coloca só o Newton. Então, Newton significa a massa, quilograma, vezes a aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, a força, para que esteja no Sistema Internacional de Unidades, tem que estar em newtons. Existem outras unidades de medida para força, tá? Por exemplo, DINA, que a gente abrevia assim, né? Isso acontece quando a massa está medida em grama e a aceleração está medida em centímetro por segundo ao quadrado, tá? Quando a gente tem essas medidas, aí a gente tem a força medida em DINA, certo? Bom, um Newton equivale a 10 na 5 DINA. Quando que a gente vai usar isso aqui? Praticamente nunca, tá? Isso é só por conhecimento de vocês. Os problemas a gente vai usar em Newton. O quilograma-força, às vezes, aparece. O quilograma-força significa a força, né, o peso, né, de 1 quilograma. Tá? O peso de 1 quilograma é aproximadamente 10 newtons. A gente botou 9,8 porque a aceleração gravitacional a nível do mar, né, é aproximadamente 9,8. Então, 1 quilograma-força seria 9,8 newtons, mas nós aproximamos para 10 newtons. Tá? É isso que significa o quilograma-força. Mas, de regra, tá? De regra, a gente usa a força em newtons, tá? Para isso, não se esqueçam que a massa tem que estar em quilograma e a aceleração em metro por segundo. Então, aqui eu tenho os exemplozinhos que eu gostaria de fazer com vocês, são exemplos bem simplesinhos, tá? Mas talvez ajude a esclarecer alguma coisa.
Então, na figura abaixo, representamos as forças que agem nos blocos. Todos eles têm massa de 2 kg e eu quero saber em cada caso o módulo da aceleração desses blocos. Então, aqui nesse primeiro bloco eu tenho uma força de 4 newtons, apenas essa força. Então, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é essa aqui, 4, tendo uma massa de 2. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo, 4 dividido por 2 dá 2. Pronto, temos a aceleração. Qual é a direção da aceleração? É aqui, né, horizontal, e o sentido é para a direita, porque é a direção da força resultante. Na nossa letra B, nós temos duas forças, e as duas forças estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a nossa força resultante vai ser a força 1 mais a força 2. Nesse caso, a soma algébrica é a mesma soma vetorial, né? 3 com 4, 7 newtons. Aí eu aplico a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Vou continuar aqui do ladinho. A força é 7 newtons, a massa é 2 kg. Vezes a aceleração, portanto, a aceleração vai ser 3,5. Nesse outro caso aqui, nós também temos uma força de 3 e 4 newtons, porém, elas estão em sentidos opostos. Então, a força resultante vai ser 4 menos 3, né? Porque ela está para o outro lado. Então, vai dar uma força resultante de 1 newton. Aplicando a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, a massa é 2, eu vou ter uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado, não esqueçam as unidades, tá? Aqui na letra C, só para lembrar vocês, que a força resultante, ela tá para cá, né? Ela tá na horizontal para a direita, então a aceleração tem mesma direção e mesmo sentido, tá? Já aqui, essas minhas forças são ortogonais. Eu tenho 3 para cá, 4 para cá. Minha força resultante tá onde? Tá aqui, ó. 3, 4. Lembra do nosso triângulo pitagórico? 5. Não lembra? Faz Pitágoras. Cateto 3, cateto 4, hipotenusa vai dar 5. Então, eu digo para vocês que a força resultante vai ser igual a 5 newtons. Aplico a segunda lei de Newton. Força resultante foi 5. A massa é 2. E eu vou ter uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Qual direção? Para cá, ó. Na mesma direção da força resultante. Mesma direção e mesmo sentido da força resultante. Certo, pessoal? Então, eu encerro aqui a nossa aula sobre a segunda lei de Newton e volto daqui a pouquinho com a terceira aula sobre as leis de Newton, que é sobre a terceira lei de Newton. Até mais!